Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Dani Noli, sou trader profissional e se o que você quer é aprender a maestria do suporte e resistência, saber quais você deve traçar e quais você não deve traçar, ainda mais saber quais são os suportes e resistências verdadeiros, né, que vão de fato parar o preço e quais não são, tudo isso acerca de suporte e resistência, se o que você quer é ter a excelência disso, esse vídeo é para você. Deixa seu Ei Dani, conto contigo no comentário e vamos para mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar exatamente sobre tudo o que você precisa para identificar e traçar suportes e resistências no gráfico, ok? De forma correta, de forma em excelência, de forma com maestria, ok? Nós vamos falar exatamente o que você precisa saber para que todas essas dúvidas relacionadas a qual suporte é o correto, qual resistência é o correto, o que eu devo traçar, o que eu devo fazer, como eu identifico tais regiões, ok? Tudo isso será sanado no dia de hoje. Então, peço que você pegue aí uma caneta e um lápis e um caderno, ok? Para que você possa fazer suas melhores anotações e reter ao máximo dessa aula que eu vou estar trazendo para vocês, ok? Bom, antes de eu entrar em parte técnica do que você vai fazer para traçar suportes e resistências, primeiro eu preciso explicar de forma clara e técnica para que qualquer um consiga entender, ok? O que são suportes e resistências. Então, o que são, né? Tais suportes e resistências? São regiões delimitadoras do preço, regiões que delimitam o preço, ok? Que causam resistência, elas resistem ao preço, né? O preço tenta ir e ela bate nele de volta. Então, são regiões que resistem com grande força e maestria ao preço, ok? Então, regiões que delimitam o preço, regiões que resistem ao preço, é uma parede, é uma muralha na sua frente, ok? São regiões também de saídas de operações e, dependendo do contexto, de ordens também. Por quê? Porque, às vezes, em determinados contextos de resistência, teremos aí ordens de venda, né? Por exemplo, ou então será apenas uma saída de operação, uma finalização de alguma operação. Por quê? Porque ali justamente existe uma parede, uma muralha, um terraço, sei lá mais o que, mas algo bem forte que vai travar o preço de continuar andando, certo? Região de saída e de forte força compradora ou vendedora, ok? Basicamente, são barreiras que o preço apresentam bastante dificuldade para ultrapassar. Isso é o que significa suporte e resistência dentro de um gráfico, tá? Dentro de qualquer ativo financeiro aí, beleza? Bom, qual é a diferença, então, de suportes e resistências? Como o gráfico mesmo está falando aqui, vejam só, resistências, olha só, são formadas a partir de topos, ok? São regiões que limitam altas, regiões que interferem o preço altista, ok? Então o preço está subindo, bateu aqui, aqui tem uma resistência, a tendência é que ele comece a reverter, ok? Porque aqui existe uma muralha, uma parede de força vendedora chamada resistência, ok? Resistência. Então, resistência são limite, são regiões limites para preços de alta, ok? Ou seja, para topos, para impulsões de alta. É um limite, é como se aqui tivesse uma resistência, o preço estivesse subindo e não conseguisse passar para começar a retornar. Isso é uma resistência, tá? É uma parede que delimita altas, ok? Compostas aí por topos alinhados, beleza? Enquanto o suporte é ao contrário, né? Tá até errado essa linha aqui, olha só que legal. A linha, na verdade, tinha que estar aqui, ó, tá? Ignorem esta linha aqui, beleza? Mas olha só, então, o suporte é o quê? É uma região limite para baixas, para fundos, ok? São regiões limites para fundos, beleza? Então é como se aqui tivesse uma região pesada e o preço estivesse descendo, descendo, descendo e batesse aqui, não conseguisse romper essa região e começasse a seguir viagem no sentido antagônico, ok? Isso é um suporte. Suporte são regiões delimitadoras de preço que estão embaixo. Resistência, regiões delimitadoras de preço que estão em cima, ok?
Então, terminando aí, resistência, regiões limites para altas, onde a alta tende a reverter para a entrada em queda, suporte, regiões limites para baixas, onde o preço tende a reverter para alta, ok? Bom, sabendo disso, sabendo desse enorme contexto de suporte e resistência, sabendo de todo esse trama que existe entre os traders de compra e venda de suporte e resistência, de regiões de alvos, qual eu devo traçar, como eu sei se é um rompimento verdadeiro ou não é, a resistência é forte ou não, existe um grande problema em meio a isso tudo, ok? Qual que é esse grande problema? Como o gráfico deixa diversos topos e fundos, e muitas das vezes topos alinhados e fundos alinhados, o que as pessoas começam a fazer, né? O que as pessoas começam a fazer? Traçar inúmeras linhas. Linha aqui, linha embaixo, linha do lado, linha do outro, e por aí vai, ok? Elas começam a fazer isso aí. Então fica um gráfico cheio de barbante, né? Parece que é uma tela de condomínio, uma tela de janela, cheio de linha, você nunca sabe qual que é a resistência verdadeira, qual que é o suporte verdadeiro, em qual o preço realmente vai passar, qual o preço vai romper com facilidade, e você acaba que não consegue operar, e quando você opera, acaba tomando loss. Você se restringe tanto a, de fato, a operar, que quando você realmente vai dar ordem, você acaba tomando loss, entrando contra uma resistência verdadeira ou um suporte verdadeiro, e enquanto as suas muitas linhas foram ignoradas, ok? Bom, existe um antídoto para isso, e o antídoto, de forma filosófica, de forma teórica, é você só deve traçar as regiões mais fortes e verdadeiras. Ficam tranquilos que eu vou ensinar por A mais B, por A mais Z, como que você vai fazer isso aí, ok? Porque isso é clichê, né? Ah, só traça as regiões mais fortes. Beleza, mas como eu vou traçar se eu não sei qual que é a região mais forte, certo? Esse é o real problema. Então, nós vamos traçar apenas as regiões mais fortes e regiões verdadeiras, ok? Por quê? Porque as demais não seguram o preço, ok? As demais não seguram o preço. O preço vai passar como se elas não fossem nada, ok? Exatamente por isso que a gente deve traçar apenas as regiões verdadeiras, ok? Bom, hora do print. Tirem, né? Tirem print desse slide, pessoal. Eu preciso que vocês tirem print desse slide, porque é um slide importantíssimo, ok? Quando vocês forem treinar, estejam com esse slide lado a lado no seu celular ali, para que vocês consigam traçar suas regiões, tendo isso aí como base. Isso aí é o esteio, galera. Isso aí é o segredo. Isso aí é o antídoto a esse caos dentro do gráfico. Fiquem tranquilos que eu também vou demonstrar na prática, ok? Vou demonstrar na prática como que a gente traça isso aí, beleza? Mas olha só, como que nós identificamos tais regiões, né? Essas regiões fortes, essas regiões verdadeiras, ok? Primeiro ponto é a amplitude, tá? Amplitude. Quanto maior a amplitude, mais forte. Como assim amplitude? Vamos lá. Digamos que aqui, né, o preço esteja subindo, ó. Então ele está subindo, subindo, subindo vermelho, fica meio difícil, né? Vamos colocar aqui roxo para não ter isso. Então o preço está subindo, 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 e aí ele toma uma porrada, né? Bate aqui e cai assim, ó. Então, olha só, o preço bateu nessa região e olha o tamanho da amplitude que ele gerou aqui. Olha o tamanho da amplitude que ele fez com que a região voltasse, né? É como se ele tivesse uma barreira tão forte, né? Os ursos, né? Os famosos ursos aí, os famosos, é como se o preço estivesse subindo a ponto que chegasse em uma certa região e os ursos, né? A força vendedora do mercado, desse uma porrada tão forte para baixo que ele voltasse com tamanha violência e agressividade, ok? Então, primeiro ponto aí é amplitude. Quanto maior a amplitude, quanto maior o número de pontos ou de valorização entre um toque e outro, mais forte são as regiões. Bom, para mim aqui está travando um pouco da câmera, tomara que isso não permaneça. De qualquer forma, isso não será um problema, beleza, pessoal? O conteúdo está sendo passado aqui à vera, na íntegra e de forma correta e em excelência, assim espero, ok? Então, de fato, amplitude é o fator primário. Para mim, é o fator principal. Tão principal que
Bom, vocês vão ver mais para frente, para traçar uma região de resistência, nós precisamos ter dois topos ou mais alinhados, mas quando existe uma amplitude deste tamanho, mesmo que não haja segundo topo, um segundo toque, eu já considero essa região como uma região pesada, porque jogou o preço para baixo dessa maneira, tá? Então, amplitude é a primeira coisa. Segunda coisa, número de toques, né? Quanto maior o número de toques, mais forte, principalmente se tiver amplitude. Vamos aqui ao exemplo. Então, nós temos aqui, ó, vamos botar um retângulo aqui, olha só. Um retângulo, e nós temos aqui, ó, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, bateu aqui, olha a porrada que voltou. Aí veio, bateu, olha mais uma porrada que voltou. Se ele vier aqui, ele pode ficar fazendo isso aqui também, ó, né? Olha quantos toques nós tivemos nessa resistência. Um toque, dois toques, três toques, quatro toques, cinco toques e seis toques. Beleza, pessoal? E outra coisa, prestem bastante atenção que os dois primeiros toques houveram grande amplitude. Bateu, voltou, né? Bateu, voltou. Então, olha o tamanho da amplitude com que jogou o preço, né? Olha a quantidade de pontos ou de valorização ou desvalorização, aqui no caso desvalorização, né? Que deve ter ocorrido após o toque dessa região de resistência. Jogou o preço com tamanha violência, com tamanha amplitude para baixo. E não só isso, mas também o número de toques, tá? Então, amplitude e número de toques. Se os dois forem juntos, melhor ainda, tá? Bipolaridade. O que é bipolaridade, pessoal? Bipolaridade é o seguinte, muitas vezes você vai ver aqui uma regiãozinha de resistência, olha só, né? E o preço vai estar batendo nela, bate, volta, bate, volta, bate, 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 bate. Aí ele vem, rompe. Ele vira o quê? Um suporte, olha só. Antes era uma proteção para topos, era uma resistência. Rompeu, virou o quê? Um suporte, uma região limite para fundos. Aqui uma região limite para fundos, pessoal. Olha só que incrível. Isso é bipolaridade. É quando após o rompimento de uma resistência, aquela região herda a força daquela região, porém em sentido antagônico. Então é como se ele virasse, se transformasse em um suporte. E agora o preço está acima daquela região e trata essa região como uma região de suporte, não mais como uma região de resistência, tá? E pessoal, outra coisa antiga, que é o que eu menos olho, né? Menos olho. Na verdade, depende, eu vou explicar por que eu menos olho. A memória, como assim? Se é uma região que se provou incrivelmente forte com o tempo, ok? Se demonstrou ser extremamente agressiva com o tempo. Bom, vamos a uma situação. Por que eu falei que eu não olho tanto? Imagina aqui, tá subindo, aí ele bate aqui, ó. Isso aqui foi uma região, sei lá, de 3 meses atrás. Esse topo aqui, ó, desculpa. Esse topo aqui, na verdade, galera. Esse topo aqui, ó, foi um topinho de 3 meses atrás. Aí continua, 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 continua. Beleza, óbvio que eu vou marcar esse topo aqui. Por que óbvio? Porque olha o tamanho da amplitude. Ele está isolado de todo mundo, ou seja, ele é um topo que com certeza tem força suficiente para jogar o preço para baixo. Ok? Então eu vou marcar ele como uma resistênciazinha que legal. Conforme vai passando os meses, etc, etc, ele um dia vai chegar lá. Ok? Isso para mim que é extremamente válido. Extremamente válido. Ok? Efeito memória, ou seja, um topo de muito tempo para trás que se demonstra ser respeitado até hoje, ok? O que eu não levo muito em consideração o efeito memória? Se acontecer essa outra situação, imagina que isso aqui tudo aconteceu, beleza. E o preço continua andando, andando, aí ele vem e rompe. Rompe, volta, rompe, rompe de novo, volta, e aí ele está aqui, né? Seguindo viagem. Qualquer dia ele está voltando lá para o topo. Mas para mim agora, eu não vou utilizar isso aqui como efeito memória. Por quê? Porque essa região já foi rompida várias vezes novamente. O preço começou a pouco se lixar para essa região. Ele está pouco se lixando para essa região no momento. Um dia essa região já foi forte. Hoje em dia não mais. Então você tem que tomar cuidado com esse trocadilho. Eu considero uma região com efeito memória se ela nunca tiver sido rompida, ok? Se ela não tiver sido rompida. Ou se ela tiver sido rompida e ter voltado para dentro, ok? Mas o preço passando ali várias vezes, eu já não considero essa região forte o suficiente, beleza? Então, pessoal, se apeguem mais a esses três. E esse aqui é mais para topos históricos, né? Talvez topos históricos ou então topos antigos que nunca foram superados. E fundos, né? Claro.
Tudo aquilo que eu estou falando para topo, pessoal, serve para fundo. Tudo aquilo que eu falei sobre regiões de resistência servem também para regiões de suporte, ok? Tudo que eu falei servem para ambos, tá? Bom, vamos agora ao gráfico, pessoal. Vamos traçar por A mais B isto aqui no gráfico, beleza? Então, estou aqui, ó, no ativo do dólar, no gráfico de 5 minutos. Ah, tem outra coisa que eu não falei. Olha só, pessoal. Time frames, ok? Em quais time frames, né, tempos gráficos, você vai traçar os suportes e resistências, tá? Bom, 5 minutos e 60 serão os principais. E alguns ajustes finos você pode fazer em 5 em 2, às vezes até 15. Mas isso não é a forma clássica, tá? A forma clássica é 5, 60, 5 e 2, ok? Ajustes finos, principalmente em 2 minutos, mas você pode vir a fazer alguns ajustes em 15 minutos. Eu, volta e meia, acabo fazendo em 15, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Como que você vai, primeiramente, traçar? Você vai tirar todo o zoom do mercado. Todo o zoom. Tirou todo o zoom? Tirou. Ótimo. O que que você vai fazer? Existem 3 formas de enxergar esses topos e fundos, de enxergar esse preço, esse montante de preço, ok? A primeira forma é o que nós chamaremos de floresta, tá? Bem didático mesmo, forma de floresta, que é o quê? Você tira praticamente o zoom todo e você vê em nível macro, tá? Existe também os galhos, tá? Como você pode querer chamar, florestas e galhos, tá? Galhos são mais assim, algo mais próximo, até mesmo mais próximo um pouco, tá? E por final, que serão os ajustes finos, são as folhas, que é onde você de fato dá o zoom numa situação considerável para operar e você vai estar traçando. Então, primeiro, vamos aí para o gráfico de 60 minutos, que eu já deixo aqui, ó, intercalado, né? Eu já deixo aqui na minha frente o gráfico de 60 minutos. Vamos ao gráfico de 60 minutos. Vamos tirar o zoom dele aqui. Ó. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou traçar aqueles que fazem mais sentido, tá? Vamos aos suportes, tá? Vamos aos suportes, pessoal. Vamos aos suportes. Olha só, temos claramente, enxergando em floresta, um fundo aqui e essa região de fundos. Pessoal, entendam uma coisa. Eu não gosto de ficar traçando linha, tá? Eu não gosto de ficar traçando linha de suporte, linha de resistência. Eu prefiro sempre traçar o quê? Regiões. Regiões eu traço com retângulo. Regiões eu traço com retângulo. Olha só tá? Regiões eu traço com retângulo. Eu só traço linhas de suportes e resistências quando é algo literalmente que está na risca ali, é só um topinho com outro topinho na risca, tá? Então vamos aí, pessoal. Vamos traçar aqui da maneira correta. Bom, enxergando em 60 minutos de forma em floresta, nós temos aqui esse fundo com esse fundo. Olha só, que região pesada que nós temos aqui. Vamos colocar aqui azul, tá? Porque os portes e resistências de 60 minutos eu traço em azul, vamos estender até 2023 para se estender para cima, travar o objeto e foi. Olha só que legal. Temos aqui a nossa primeira região de suporte, tá? Vamos à nossa primeira região de resistência. Olha aqui em cima, pessoal. Olha só que legal. Olha o número de toques aqui, galera. Olha o número de toques nessa região. Vamos avaliar os conceitos. Amplitude, número de toques, bipolaridade e efeito memória. Olha aqui, número de toques. Olha quantos toques nós temos aqui. Não só isso, olha a amplitude com que isso aqui foi jogado para baixo. Olha o tamanho dessas ondas. Isso aqui é 60 minutos, pessoal. Olha a quantidade de pontos que tem aqui. 100 pontos para baixo. Isso aqui é dinheiro demais. Ok? Então vamos aqui. Deixa eu destravar esse retângulo. Não sei porque ele apareceu travado. Novamente, vamos traçar uma região de suporte. De resistência aqui. Pera, desculpa. Resistência. Tá? Vamos colocar aqui azul em 60 minutos. Jogar lá para 2023. Olha só. Temos mais uma grande região. Travei o objeto? Nem sei se eu travei o objeto. Vamos ver aqui. Travei o objeto. Ótimo. Bom, quais são os outros topos? Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom. Enxergar em nível folha, né? Para ver se a gente traçou isso aqui da forma correta. Ok, está da forma correta. Tirar o zoom novamente. Enxergando sempre em floresta.
tá? Sempre em floresta. Então, olha só, pessoal. Qual é o outro topo mais alto, galera? Outro topo mais alto de 60 minutos. Claramente aqui, ó. Claramente aqui. Ups, parei aqui. Voltei. Erro meu, galera. Claramente aqui, olha só. Olha isso aqui, pessoal. Nós temos aqui o quê? Um topo, ok? Um topo que nunca foi superado. Lembra daquilo que eu falei? Eu não vou considerar isso aqui uma resistência, por mais amplitude que tenha. Eu não vou considerar isso aqui. Esse aqui até pode ser que eu considere, eu vou explicar por quê. Mas esse aqui eu não vou considerar, nem esses aqui. Por quê? Porque foram regiões que já foram superadas no passado, tá? Foram regiões que já foram superadas no passado, ó. Esse topinho aqui foi rompido. Olha um tanto de vezes que passou por esse lugar e ignorou. Isso que é o efeito memória. Você não pode pegar isso aqui, ó, esse fundo, com esse fundo, com esse fundo, com esse fundo, e traçar um suporte aqui, porque olha a quantidade de vezes que ele foi desrespeitado aqui, ele já foi quebrado, foi rompido e agora não é mais respeitado. Existem situações que ele volta a respeitar? Existem, mas é mais exceção, requer mais observação. Olhando assim, aqui não tem mais suporte nenhum. Por quê? Porque já foi rompido aqui um dia. Já está rompido, já está concretizado, tá? Então aqui, ó, nós temos claramente uma região de resistência. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, região de resistência. Deixa eu ver quantos pontos tem aqui. Putz, muito ponto. Aqui não. Aqui vai ser um caso, ó, que eu vou fazer o quê? Eu vou exclusivamente traçar nesses dois pontinhos aqui, ó. Ou seja, estou pegando esse topo com esse topo. Por quê? Porque esse aqui eu vou considerar apenas um falso comprimento. Porque rompeu lá e voltou. Ok? Rompeu lá e voltou. A menos que em 5 minutos me diga o contrário, que é o que a gente vai ver olhando o ajuste finos em 5 minutos. Tá? Então, olha só. 2023, trabalho objeto, ótimo. Temos aqui mais uma região de resistência. Tá? Vamos ver mais alguma região de suporte? Enxergando no nível de floresta. Bom, temos lá em cima que eu vi uma resistência, na verdade, só que está muito longe do preço, galera. Bem aqui, ó, muito longe. Mas vamos traçar aqui para já deixar traçado, vai. Olha só. Temos aqui uma região digna de ser traçada, olha só. Por quê? Olha o nível de amplitude, olha o número de toques. Olha como é que nenhum preço superou isso aqui antes. Ok? Número de toques, 2 toques. Olha a amplitude que jogou o preço para baixo. Olha esse toque aqui, pessoal. Isso aqui que é amplitude, olha. Olha. Veio, bateu. Olha a força que ele veio para baixo. Olha o tamanho da queda que ele teve após o toque nessa resistência. Ok? Vamos deixar novamente em azul. Jogar lá para 2023. Isso faz total diferença para a gente não ter que ficar reajustando sempre. Opa, aqui até pulou um pouco. Deixa eu voltar ela para cá, tá? Não quero apagar, quero só travar o objeto. Ótimo. Então tá. Temos nossas principais regiões de resistência traçado. Aqui nós temos também um fundo, galera. Olha só. Aqui nós temos um fundo, não, um topo. Olha o tamanho desse topo aqui. Bateu aqui, olha como que ele voltou. Aqui possivelmente nós temos também uma região de resistência. Só por esse fundo. Ah, tem um fundo só, sim, mas olha o tamanho da amplitude. Isso aqui é 60 minutos. É 60 minutos. Os toques aqui são muito mais fortes, tá? Olha aí. Pronto. Traçamos aqui. Isso aí. Bom, pessoal, em 60 minutos está pronto, olha só. Traçamos o que tinha para traçar. Claro, tem LTBs, LTAs, canais de alta, linhas de retorno, só que o foco dessa aula não é isso. O foco dessa aula é exclusivamente em suporte e resistência. Então, vou estar abordando apenas suporte e resistência. Não vou falar sobre retração de fibo, nem nada disso. Tá? Só suporte e resistência. A ideia é que vocês tenham uma maestria de executá-las. Tá? Vamos agora para 5 minutos novamente. Olha só, 5 minutos nós também vamos olhar sobre um contexto chamado floresta. Olha aqui, já estamos olhando em um contexto chamado floresta. Vamos aos ajustes finos, tá? Vamos olhar aqui, se aqui a gente vai considerar como um rompimento ou não. Olha só, aqui eu não considero como um rompimento. E eu ainda considero essa região aqui válida, porque o que rompeu aqui foi um gap com sombra, olha só. Para mim não tem
para mim está exatamente correto o jeito que eu tracei aqui, tá? Bom, olha lá os cortes que nós traçamos em 60 minutos, como ele está sendo respeitado nível hard, galera. Olha só os toques, olha o tamanho das amplitudes e a força. Olha esse martelinho aqui, ó. Olha essa possível compra de reversão aqui. Tem que ver o contexto, tudo é contexto, pessoal. Mas olha só, nós temos aqui um suporte muito bem traçado, usando aqueles parâmetros como esteio para traçar, tá? Olha a amplitude que esse toque aqui teve, que eu tracei lá em 60 minutos. Ah, Dani, tem um toque só assim, só tem um toque, mas olha a amplitude que jogou isso aqui para baixo. Claramente eu já vou deixar uma resistência aqui boa, tá? E boa, beleza? Olha só, aqui um dia foi uma resistência forte, só que ela foi rompida, olha só. Foi rompida com um pivôzão de alta aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, e fez um topo maior. Olha o topo maior aqui, foi onde a gente traçou, tá? Bom, nós temos também outra resistência aqui, ó, que é essa regiãozinha aqui, número de toques, olha só, 2 toques, e tivemos uma certa amplitude aqui. Olha a amplitude aqui, olha o tamanho da queda que teve. Temos amplitude e número de toques, olha só, amplitudes e número de toques. Aqui, por exemplo, é um lugar que eu só vou traçar uma linha, só que já é em 5 minutos, pessoal, não é em 60. Se é em 5 minutos, eu não vou deixar azul. Eu quero saber qual que é a minha proteção 60 e qual que é a minha proteção de quê? De 5. Então tá amarela. E vamos ajeitar ela aqui, ó, deixar ela retinha. Pronto, olha só que legal. Uma baita de uma resistência de 5 minutos, tá? Aqui nós não temos mais resistências, não temos. Ah, Dani, esse tanto de fundo, e esse fundo aqui com esse, mas não sei o que, isso aqui não é resistência, galera, não tem amplitude. Número de toques sem amplitude nenhuma também não presta para nada, tá? Olha, foi tudo rompido aqui, não tem como você ficar traçando um milhão de coisas. O erro é você ver cada topinho, cada fundo desse e traçar, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Como que você opera com isso? Olha isso aqui, como que você opera com esse negócio? Não tem como, pessoal. Ah, mas respeitou aqui, ó, respeitou aqui, respeitou. Respeitou, né? Respeitou. Beleza. Mas isso aqui vai funcionar para você se você for um cara que não sabe operar, velho. Se você for uma pessoa que tem um trade system de merda, tá? Por quê? No meu trade system, do jeito que eu opero, que é a análise técnica clássica e verdadeira, dá no máximo 3 operações por dia por ativo. Eu opero mini dólar, só o dólar, não opero o índice. Dá no máximo 3 operações. Hoje era 11h50 e pouco, eu tinha batido minha meta. Não dei nenhuma ordem antes disso, cara. 9 horas, neguinho já começa a dar ordem de compra e venda, suporte, resistência e tal, não sei o quê. Eu espero meu trade system dar compra ou venda, tá? E ponto final. Autodisciplina. Disciplina ao trade system é o que define sua constância. Ponto. Ah, mas olha só isso aqui. Pô, bicho, se você é um cara que fica vendendo em qualquer topo e comprando em qualquer fundo, pode ser que isso aqui dê certo, tá? E mesmo assim, a taxa de loss que você vai ter vai ser muito grande, ok? Então não vem com essas contas de Excel para cima de mim também não. Então olha só, o que nós temos aqui é uma situação inoperável, tá? Para grandes traders, para traders que operam de verdade, isso aqui é inoperável, tá? Então, nós vamos considerar o quê? Apenas os mais fortes, usando esses contextos que eu falei. Opa, até travou aqui a internet, deve ter dado uma brincadeira. Pronto, voltou. Então, olha só, deixa eu tirar isso aqui, remover essa linha aqui, que eu não estou afim de operar em gráfico violão, né? Cheio de linha. Então, olha só, tá aqui pronto, ó. 5 minutos está praticamente traçado. Ah, Dani, esses topos aqui, começando uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes aqui, pessoal, para mim já é um canalzinho de alta, olha só. Que não é contexto da aula de hoje. Mas vamos traçar ele aqui legal. Putz, tá difícil de traçar o canal, o que que eu faço? Pego aqui a linha, faço primeiro a nossa LTA, só faço um Ctrl+C, Ctrl+V nela, espelho ela e jogo ela para cima. Pronto, tá aqui, ó, nosso canalzinho de alta. Tá aí, ó, né? Canalzinho de alta. Se romper é uma bandeira, vai romper uma bandeirinha, ó, bandeirinha grande, olha que legal, né? Enfim, pessoal, assim que nós traçamos suportes e resistências, tá? Amplitude, número de toques, bipolaridade e efeito memória, tá? Vamos observar mais aqui num contexto de galhos, né? Floresta, galhos e folhas. Vamos observar, a floresta já foi, olha só, pessoal, já traçamos os maiores topos e os maiores fundos, tá? Vamos ver aqui qual mais nós temos. Olha aqui, aqui existem topos que não foram superados. Aqui, ó.
Quantos pontos tem daqui até aqui? Putz, 38 pontos. Aqui pode ser que tenha um topo, olha só. Vou traçar aqui uma regiãozinha. Por quê? Porque esse topo aqui não foi superado, olha só. Quero traçar esse topo. Amplitude dele. Olha a amplitude aqui. Tá? Vamos traçar esse topo. Vou traçar um retângulozinho aqui, ó. Vamos jogar lá para frente. Tá certo aí, ó. Mais um topinho traçado. Enxergando em quem? Em galho. Enxergando em galho, pessoal. Enxergando em galho. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, para mim está exatamente tudo do jeito que devia estar. Tá? Já foram traçadas as demais regiões. Deixa eu ver se aqui nessa queda teve alguma regiãozinha de 5 minutos. Não, não vou considerar esse topo aqui. Está sem amplitude, tem um toque só, está muito estranho. Essa amplitude inteira aqui veio desse toque daqui de cima, ok? Claro que não é só isso, né? Existem diversas outras coisas que fizeram com que essa queda existisse, mas foi uma forte resistência que estava presente ali, tá? Bom, olhamos no contexto de floresta, galhos e folhas. E pronto, você já tem aqui, ó, prontinho para você poder operar. Aí se romper aqui, putz, eu nem vi se tinha coisa mais para baixo. Vamos ver aqui em 60 minutos? Olha só. Se romper aqui para baixo, onde que a gente vai parar aqui? Qual é o suporte mais próximo? Vamos olhar pelo gráfico de 60 minutos. Suporte mais próximo, pessoal, para mim é esse aqui, ó. Suporte mais próximo, para mim vai ser esse, ó. Olha o fundo aqui, olha a amplitude que jogou esse preço aqui para cima, olha. Olha a amplitude. Vamos colocar aqui, ó. Azulzinho também. Tirar o preço, odeio que fique com isso. Na verdade, eu não gosto nem de traçar a linha horizontal, porque eu gosto de saber da onde que a resistência ou que o suporte está vindo. Então, eu gosto de traçar daqui, ó. Pronto. Deixar azulzinho. Trava objeto. Perfeito. Olha lá. Fundo mais próximo. Agora, vamos ver. Eu estou com dúvida se aqui a gente consegue fazer uma brincadeira ou não. Por quê? Porque aqui tem um fundo? Tem, mas esse fundo aqui foi um fundo que originou uma deriva no passado, olha só. Uma deriva que rompeu de acordo com a tendência, inclusive. Mas olha só, vamos deixar uma linhazinha aqui só para a gente ter certeza se isso aqui é ou não uma região lá em 5 minutos. Vamos ver aqui, ó. Nós temos uma região mais perto aqui em 5 minutos, tá? Putz, tá longe essa região, hein? Caramba, não vi que era tão longe assim, olha. Será que eu vou ter que ir para 15 minutos para achar isso aí com uma maior facilidade? Não é possível, né? Tanto tempo assim. Bom, não estou achando aqui em 5 minutos. Opa, só vou falar que achou, olha só. Os apressados como em frio. Então vamos ver se aqui tem ou não alguma brincadeira para a gente, né? Algum fundo com tamanha amplitude. Aqui é um fundo mesmo, galera. Olha só. Ainda bem que eu vim aqui em 5 minutos olhar, por isso que é importante. Olha só. Vim em 5 minutos para fazer o quê? Ajuste fino. Olha só. Aqui é um fundo importante sim. Tá? Um fundo importante sim. Olha a amplitude que jogou o preço para cima. Depois dele começou até uma tendência de alta. Então aqui nós temos um fundo importante. Mas olha só, como tem mais coisinha aqui, eu vou fazer o quê? Vou traçar aqui, ó, um retângulozinho legal. Por quê? Vamos jogar aqui 2. Opa, eu não entendi o final, né? Pronto. Putz, não sei por que isso tem. Às vezes pula, que eu gosto de saber de onde está vindo. Pronto, ó. Agora sim, Dani, onde eu vou? Eu uso o alvo de fibo, tá? Eu uso o alvo de fibo, mas essa aula aqui é sobre esporte de resistência. Olha só, esporte mais próximo é esse aqui, ó, 46 pontos. Em meio a isso, você vai ter que utilizar alvos de fibo, né? Às vezes a fibo dessa bandeirinha aqui, ó, né? Você pode utilizar, por exemplo, essa onda 1 para traçar alvos de fibo, é capaz de até bater lá no suporte, talvez de 50%. Vamos ver? Olha só, alvo 1 não bateu lá. E o alvo 2, será que bate? Olha lá, que belezura. Olha só, alvo 2 dando exatamente
né, alvo de 50%, dando exatamente ali no suporte. Olha só que massa. Tá? Mas então, pessoal, basicamente é assim que nós traçamos suporte e resistência. O resto vem com a prática. Isso aqui é igual andar de carro. Você pode saber tudo, mas no dia que você pegar para dirigir, você ainda tem que usufruir da maldade do mercado, né? Que seria o seu feeling. E o feeling nada mais é, nada menos é que uma junção de experiências passadas. E isso te dá um feeling. Por isso que às vezes você fala, putz, eu não vou entrar aqui, mesmo estando tudo validado. Por isso que não é legal você operar com robô. Mas às vezes o feeling te ferra, às vezes te ferra, tá? Então, pessoal, suportes e resistências traçados aqui para mais um dia. Vamos ver em 15 minutos, só para dar um ajuste fino geral. Nem precisei olhar 2 minutos, galera. 2 minutos, eu olho muito para ajuste fino quando, putz, quando eu tenho alguma figurinha para traçar, seja bandeirinha, seja uma flâmula, ou né, um power breakout, qualquer coisa desse tipo, eu prefiro olhar em 15 que ele me dá uma situação melhor do que está acontecendo. É, pessoal, não tem mesmo outra região para a gente traçar aqui, tá? Não tem, tudo traçado, ok? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam, tá? Amplitude, número de toques, bipolaridade e efeito memória. Utilizem essas regrinhas ao seu favor para traçar essas regiões, para adquirir a maestria e traçar as regiões certas. Isso faz total diferença nos seus trades, tenha certeza disso, ok? Vamos aprender de verdade nesse oceano de lixo que tem no YouTube aí de conteúdos mentirosos e falsos, ok? Tamo junto, pessoal. Até a próxima.